O que o Renato tá querendo dizer de uma forma extremamente educada é que o mesmo cara que enche o saco e fica reclamando e resmungando em rede social não tá aqui pra dar força pro canal, dar força pro CBKC. O Renato Almada, que tava ontem numa reunião exaustiva, pegou um voo pra estar aqui, pra estar explicando isso pra você. E o outro criador lá que tá reclamando não tá nem aqui. Adestrando cães e sem tempo pra podcasts, não se preocupe. Inscreva-se no canal K9 Cortes e acompanhe os principais cortes da sinotecnia brasileira. Gente, a gente tá com um assunto muito quente na mão. Existe uma galera... principalmente em São Paulo, que foram os mais afetados, que estão muito preocupados e com razão. Existe uma galera que está se sentindo um pouco mais seguro, que a lei vai cair, etc. Enfim, mas as pessoas são muito aflitas e a gente tem muito respeito como criador, como CBKC, como amante de cachorro, em prol desse tema. Mas o nosso estilo aqui é descontraído, o tema é sério, mas o estilo é descontraído até para ser uma coisa agradável, mas o assunto é extremamente sério. Tão sério que, mais ou menos um ano atrás, a gente estava sentado aqui nesse podcast, que inclusive está no nosso canal no YouTube, discutindo essa lei que antes era uma PL. Exatamente. Foi feita muita articulação política, foi feito muito trabalho... Aliás, naquela ocasião nós derrubamos a PL, né? Isso. Surgiu uma nova na sequência. Foi feito muita campanha, muita conversa com pessoas, os legisladores ou os políticos, no caso decidiram por ela. Estávamos confiantes dessa derrubada, mas a política, né, é complexa. E nem vamos entrar também nos meandros da política, que acho que não é o caso. Exatamente. O objetivo dessa live hoje, esse podcast, é ser um material técnico, um material para te ajudar a tomar suas decisões, sem catastrofismo, sem alarmismo. O problema é sério, mas estamos todos empenhados pela verdadeira causa animal, né? Mas a Royal quebrou um paradigma que muita gente vem trazendo, é que o mercado pet não se mexe, não se posiciona, e agradeço a Royal Canin pelo reconhecimento e pelo apoio a esse podcast, que é extremamente necessário. Ninguém precisa sair daqui concordando com a gente, certo? Exato. Mas o que impressiona nessa lei é que eu não consegui achar nenhum especialista em cães que concorde com essa lei na totalidade. Tem alguns, como eu, que acham que essa lei é uma aberração total, e tem outros que acham que essa lei tem pontos positivos e negativos. Mas um especialista em cães que concorde integralmente com essa lei, eu não conheço. E muita gente que está nos assistindo hoje à noite, de repente não está sabendo, né, detalhes da lei, e justamente esse podcast também vai servir para isso, para que seja explicado, né, e também a gente saiba o posicionamento da CBKC hoje, né, com o diretor jurídico da CBKC. Renato, nosso lema como Sinofilia Digital é construir pontes entre a sinofilia e o público comum, né? Você é um cara que dispensa apresentação, mas além de diretor jurídico da CBKC, você é um cara envolvido com a sinofilia, juiz de exposição, membro da FCI, criador de Doberman Pointer. Quer fazer um resuminho da sua pessoa, porque é justo que a pessoa que está chegando agora entenda o quanto especial você é. Obrigado pelas palavras. Nada como a gente está conversando entre amigos, né? E, bem, eu comecei na sinofilia em 1982, portanto já tem um tempinho considerável, né? Aí, com Doberman, e hoje, como você bem colocou, Pointer inglês. E fui desenvolvendo aos poucos as minhas atividades sinófilas. Fui presidente do Doberman Clube de São Paulo. Depois eu fui aqui na CBKC o coordenador geral dos conselhos de raça. Quando o Fábio assumiu a presidência, eu fiquei um período como diretor administrativo. Depois foi criada a diretoria jurídica, né? E que eu estou desde então. Sou árbitro internacional de grupos. E também, junto com o Fábio e o Ricardo Torres Simões, nós fomos recentemente, né, ano passado, eleitos, o Fábio para o board, e eu faço parte da comissão de arbitragem e disciplinar da FCI. E estamos aqui envolvidos nesse assunto desde 2018, na verdade. Eu estava revendo alguns materiais e a nossa atividade realmente com muito afinco, ela iniciou em 2018 no combate a essas leis, a esses projetos de lei estaduais, municipais, federais, né? E aproveitando o gancho que o Sávio tinha dito, né, de exatamente um ano atrás estarmos aqui conversando sobre isso, naquela ocasião era o PL 523 do mesmo deputado Rafael Saraiva, que já previa a questão da castração. Nós contamos com a ajuda
muito grande de uma criadora que vocês bem conhecem, a Ana Paula Diniz. Ela, na época, nos ajudou e continua nos ajudando, com muito afinco, e nos abriu muitas portas para que a gente fizesse um trabalho de contato político que foi feito na ocasião e que perdurou durante todo esse período. Chegamos até o governador do estado, na ocasião, secretários de estado, apresentamos os nossos argumentos técnicos e aquele PL não prosseguiu, né? Não foi sancionado. E o governador apresentou, ouvindo algumas entidades, inclusive nós, um PL, um novo projeto vindo do governo para regulamentar a matéria. Poderiam ter suas imperfeições ou não, mas ele realmente trazia algo de novo, algo de importante e, de fato, protetor, inclusive para a figura do criador. Esse PL tramitou na Assembleia Legislativa, foram apresentadas várias emendas, e depois, como você disse, entram as questões políticas internas, que nem sempre nós ficamos sabendo o que acontece. Fato é que as demais emendas caíram, e aos 45 do segundo tempo foi apresentada uma emenda aglutinativa desse mesmo deputado, Rafael Saraiva, que teve o PL anterior não sancionado, em que ele, no projeto de lei do governador, ele introduziu algumas questões, a meu ver, desfigurando muito o projeto original, prevendo principalmente a questão da castração precoce dos cães, entre outras questões, mas essa, para mim, é o ponto principal, né, que gera, no meu entender, uma inconstitucionalidade sem precedentes nessa matéria. Como você também disse, sabe, eu venho conversando com muitas pessoas técnicas no assunto, com estudos e trabalhos realizados há muitos e muitos anos, e ninguém técnico consegue entender essa lei. Então, gente, é importantíssimo a gente entender o cenário que a gente está vivendo e que é muito provável que isso vire uma tendência. Sim. Esse deputado aprovou uma lei, fez força política para acontecer, mesmo sendo absolutamente invasiva, arbitrária e ignorante no sentido técnico da coisa. Muita gente pergunta, poxa, como o cara conseguiu, né? Como foi aprovada uma lei política, gente? Cede de cá, troca dali, enfim. Foi aprovado essa lei. E, na verdade, essa galera que usa desses artifícios eleitoreiros, ele está tentando justificar e entregar e chancelar e agradar o público. Os eleitores, os eleitores dele. Exatamente. E esse cara, ele é claramente ele é contra a venda de animais. Ele, né, você vê na página dele, os eleitores dele, útero de cadela não é emprego, somos contra a venda de vidas, e ele tá ali a bandeira dele. A bandeira é essa, né? Então é uma bandeira muito contundente, né? Infelizmente, ele está entregando isso para o eleitor dele, o eleitor dele está super satisfeito. Muito provavelmente essa lei cairá por inconstitucionalidade, mas ele já atendeu o público dele e provavelmente, e infelizmente, ele já se elegeu aí na próxima eleição. Então é muito importante, por isso que eu estou falando isso logo do início, que a gente engaje cada vez mais, que você traga cada vez mais pessoas para esse tema, que você seja um verdadeiro formador de opinião, Sim. né, da verdadeira causa animal, para que mais pessoas tenham consciência e mais pessoas se atentem ao tema e mais pessoas, assim como a gente, se sensibilize com esse tema, para que, no futuro, um deputado desse, que queira propor uma lei como essa em outros estados, ele pense, não, isso é um tema polêmico, isso é um tema problemático, não vou agradar a todos, e provavelmente aí, se Deus quiser, numa situação hipotética, ele não entre nessa seara. Então, a gente tem dois caminhos, e esses caminhos precisam caminhar em paralelo de igual importância. Um
é com a consciência do público, a importância nossa como criador, como o trabalho de criação é bem feito, como os cães de raça são magníficos, os cães de trabalho, de pastoreio, de detecção de drogas, cães de guia de cego. Isso é um trabalho contínuo e vitalício que a gente vai ter que ter agora como criador. Exatamente. E outro trabalho, que é um trabalho mais silencioso, que é um trabalho técnico de pessoas que estão ali na letra da lei, trabalhando com o Código Penal e a Constituição, trabalhando tecnicamente e até mesmo fazendo lobby político, que seja, para derrubar esses movimentos. Então muita gente pergunta, poxa, ou bate na CBKC, pô, a CBKC não está fazendo nada. Cara, o trabalho da CBKC não é gritar em rede social e fazer palhaçada, não é. Né? Eu tenho criado reels sensacionalistas, posts sensacionalistas para chamar atenção ao tema, mas eu trato do assunto de uma forma séria. Sim. E não é uma CBKC que vai tratar do tema da mesma forma, que eu já escutei, pô, sabe, você faz mais pela lei, para derrubar a lei do que a própria CBKC. Não é verdade. Não, e é uma baita de uma injustiça. Um detalhe também, Sávio, que nesse podcast do ano passado, um ano atrás, a gente já tinha comentado sobre isso, mas a gente entende que a gente tem aqui uma audiência rotativa, né, que de repente não assistiu esse podcast de um ano atrás, que a CBKC, esse trabalho, muito dele tem que ser feito justamente sem ser exposto nas redes sociais. Sim, sim. Né? Sim, exatamente. Eu lembro que você comentou isso. Exatamente. Né? São estratégias, né? Você não pode demonstrar o que você também está fazendo, porque, vamos chamar assim, né? O outro lado, ele é esperto, ele é inteligente, você está dando armas, né? Então, o trabalho que a gente faz sempre, isso desde 2018, é de levar, principalmente quando a gente senta à mesa com os políticos, porque eles não conhecem a sinofilia, não conhecem os cães, né? Então a gente leva todo o histórico da criação responsável, do porquê, porque alguns questionam, mas por que cães de raça? Não no sentido pejorativo, até, mas eles querem entender um pouco. Sim. E a gente faz todo esse trabalho de explicação, para mostrar esse mundo para eles. Leva números, leva outras informações. Eles passam a conhecer e desta forma nós conseguimos ao longo desse período várias vitórias. Infelizmente, nós acabamos num primeiro momento ganhando, né? Entrou um segundo tempo, fizeram uma prorrogação e... Ganharam quase que num tapetão. Como você falou, são coisas da política, a gente tem que saber lidar com isso. Mas fato é que essas leis, esses projetos, eles estão assim, fluindo com maior vigor desde 2017. Né? Então, de 2017 nós tivemos várias situações, nós temos alguns estados que têm alguns códigos que tratam de assuntos de animais, vamos dizer assim, bem-estar animais, e que regulamentam as questões. Além das leis, vamos colocar esparsas, que são essas leis que vão surgindo. A tendência é que isso aumente, inclusive, principalmente ano eleitoral. Com certeza, é o que eu falei. E isso é mundial. Muitas vezes eu ouço aqui também, quando coloco essa questão da CBKC, as pessoas, eu acho que muitas delas vivem numa redoma de vidro, me parece que elas não veem o que acontece no mundo afora. Então, essa situação que nós vivenciamos aqui no Brasil, é no mundo. A gente, viajando nas exposições ou nas assembleias, representando a CBKC, você vê com os dirigentes dos outros países, Europa, né, não só da América do Sul, mas que todos estão vivendo essa situação. Uns mais intensos, outros menos, mas todos estão vivendo. Sim. E, obviamente, que é uma oportunidade política. Você tem políticos que são bem intencionados na causa? Com certeza nós temos. Mas grande parte serve disso como forma de ganhar votos. E dá a impressão, às vezes, que justamente um desses políticos que não são bem intencionados, leiam a notícia no jornal, determinada raça foi proibida na Europa. E aí meio que tipo assim, como é que eu... Nem sabe o porquê da raça ter sido proibida. A lei vou também embarcar nessa. A decisão da lei, desculpa, quando a lei foi sancionada e entrou em vigor, etc., a mídia noticiou a lei como, pelo menos em alguns, não confiro em todos os meios de comunicação sem exceção, mas os principais meios de comunicação como uma vitória. Como algo positivo, sim. Como algo positivo. Sim. Eu vi, inclusive, veterinários ali, protetores, falando. E aí pegou, no jornal hoje da Globo, mostrou um cara com Akita. Não, eu sou a favor da castração e tal. Só que, na realidade,
não é isso que a gente está vendo. Ou seja, todos os especialistas, sem exceção, Sem dúvida. em cães têm alguma coisa contundente, crítica nessa lei e que discordam dela. Mas vamos já jogar um assunto bom na mesa. O que a gente pode falar de bom? O que a gente pode trazer de alegria dentro desse cenário que a gente está vivendo em relação ao movimento e as alianças? Ó, já joguei a dica, hein? As alianças que a gente vem fazendo, Renato. Olha, tudo a gente tem que servir... Tem alguma fotinha já para do botar? momento? Temos sim. Tem fotinha, temos Julinho? fotos, Julinho Neném? De uma reunião de ontem, inclusive, realizada ontem em São Paulo. Nós tivemos há uma semana, mais ou menos, um contato em Rondônia com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por intermédio do nosso querido amigo Thiago Vaz Lopes, né, que é criador, é árbitro, veterinário, membro do Conselho Sinotécnico da CBKC, e estava tendo em Rondônia um congresso muito grande, 1.300 veterinários e tudo mais, e lá ele nos apresentou, nós tivemos uma reunião, o Luiz Eduardo estava junto pela CBKC, a Mônica Amaral, o Alexandre Rodrigues, e com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E conversamos principalmente a respeito dessas questões. Inclusive, eu queria saber a opinião técnica deles, Claro. Nada melhor do que o Conselho Federal de Medicina, porque, para mim, essa castração, embora a lei fale de bem-estar, a castração é a maior mutilação que pode existir de um animal, então ela já é incoerente na sua própria natureza. E a receptividade foi muito grande dos argumentos, das colocações técnicas que nós fizemos. Muito bem, está tendo em São Paulo a Pet South America. E na quarta-feira eu recebi uma ligação, uma mensagem do Conselho Federal de Medicina Veterinária solicitando, convidando a CBKC para estar presente no stand deles ontem e para conhecer a presidente atual do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mais o secretário-geral e outros conselheiros. Rapidinho. Desculpa, Renato. Imagina. Gente, o pessoal tá só vendo essas fotos que já deu. Ou põe aqui, ó. Tem outra? Não. Só... Não, porque tá indo na gente? Ah, valeu, Julinho, desculpa. Vamos lá. Ele quer aparecer para ficar bonito. Daí, e nessa ação conjunta que nós estamos tendo, eles, ponto muito interessante, eles respeitam, e que para nós enche de orgulho, eles respeitam a CBKC e reconhecem a CBKC como a principal e única entidade de registro de cães do Brasil. Eles conheciam, muitos deles, o nosso trabalho. Eu fiz uma apresentação, que é a mesma apresentação quando eu sento às mesas, né? Eu, o Fábio, enfim, nós, a CBKC, para conversar com políticos e demais autoridades do que é a CBKC, do trabalho da CBKC, de números. Eu até trouxe também, tem aí para o Julinho, para depois ele mostrar, que a gente fala do mercado pet. Julinho, se puder. Essa questão de números é muito importante. Mas acho que põe aqui, Julinho, ó. E deixa a tela na gente. Isso, ótimo. Ela é muito importante porque tudo hoje é baseado em números, Claro. em dados, né? Então, quando você senta para conversar, você tem que mostrar quem você é. Então, eu fiz essa apresentação, inclusive, nós fizemos, e ali nós saímos desse encontro, que durou algumas horas, essa conversa, muito produtiva, com já alguns conceitos de projetos entre a CBKC e o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Óbvio que ainda, dependendo de ajuda, formatação, de texto e passos tudo ainda a mais, serem né? dados. Não, mas isso, cara, isso é um caminho, porque seremos muito mais fortes se tivermos Sem um dúvida. alinhamento de pensamento. E nós, alguns dos projetos aqui, depois eu vou passando, nós vamos passando aos poucos quando acontecerem, mas alguns dos projetos que partiam inclusive deles, chancela a nossa atividade, chancela os criadores filiados à CBKC. Né? Inclusive para questões de discussão referentes, mas se aquele criador comete maus tratos ou não. Então é um grande aliado, né? Outra preocupação nossa comum é de fazer um trabalho a longo prazo, mas das duas entidades juntas, e isso já ficou conversado, nós temos que levar o conceito de sinofilia, levar o conceito de bem-estar, sempre falando em questões técnicas, né? Para a população, para a sociedade. Então aqui a gente sempre senta com eles, né, mostrando todos esses números, qual a representatividade do Brasil no mercado pet mundial. Nós somos o terceiro Calma aí, maior. Júlio, Tá passando rápido. Volta ali, só essa.
Aí nós temos a questão de números, né? E lembrando que esse daqui é a fonte ano 2022. Então, 60% do mercado pet... Calma aí. Tá passando rápido. 60,7%. Então, estão os cães. São os cães. São os cães, tá? Isso é com base no Instituto Pet Brasil e a BIMPET. O mercado pet para 2024, já com a projeção decorrido esses 8 meses de 2024, é de fechar em 70 bilhões. O ano passado nós fechamos em 68 bilhões e 400, se não me falha a memória. É de 70 bilhões. Isso são números que, quando a gente chega na mesa de discussão, obviamente eles gostam de ver esses números, né? Nós somos representativos. O que nós precisamos é de um engajamento maior para que esses números reflitam de forma positiva nas nossas ações. Por exemplo, aqui no podcast, né? Claro. Porque eles analisam isso, eles sabem do que está acontecendo. Então eles vão lá num podcast do Sinofilia Digital. Eles chegam lá, quantos acessaram, quantas curtidas tiveram, né? 1.000, 1.500. Mas o outro lado lá, quando lança uma coisinha qualquer, em 1 hora tem 5.000, 6.000, 7.000. Então a gente tem que mostrar esses números que são altos. Pra você ter uma ideia, eu estive com o secretário da Agricultura o ano passado, de São Paulo, e a Secretaria de Agricultura também é uma apoiadora da CBKC, do trabalho que a gente faz junto com o Instituto Pet Brasil e com a BIMPET. Ele não tinha conhecimento desses números. E ele tinha tido uma reunião um dia anterior, acho que com o pessoal da Associação de Quarto de Milha, se não me falha a memória. Os nossos números, o número do mercado pet é maior do que da Associação de Quarto de Milha. Ele ficou abismado com isso. Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que mostrar essa nossa grandeza de uma forma mais efetiva, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz meio de formiguinha, de ir lançando essa situação, porque não basta eu chegar numa discussão e falar, escuta, não pode castrar, viu? Por que não pode? Não pode castrar porque é inconstitucional, que de fato é, na minha visão. Mas você tem que mostrar tudo o que está por trás. Qual que é o trabalho que é feito? Eu fico imaginando também, Renato, assim, essa troca, né, essa parceria, digamos assim, que está se desenhando entre o CBKC e o Conselho de Medicina Veterinária, o quanto também vai ser bom para os veterinários, porque hoje a gente vê faculdades formando veterinários que desconhecem o mundo da sinofilia, das exposições, dos esportes caninos, né? Então, os próprios veterinários que serão formados daqui para frente, vão poder usufruir do conhecimento da CBKC. E a situação é tão interessante, Carlos, nesse ponto, que não combinamos, não falamos nada a esse respeito. Ontem, nessa reunião, o presidente Fábio Amorim foi convidado para uma reunião, para uma assembleia que haverá em Curitiba nos próximos meses, do Conselho de Presidentes. Lógico, faltam ajustes e tal, mas esse convite foi lançado ontem, eu já transmiti ao Fábio, para que ele faça uma apresentação nessa Assembleia de Conselho a respeito da sinofilia, a respeito da CBKC. Puxa, isso é uma coisa fantástica. Incrível, né? Para que aí seja uma semente que a gente consiga trabalhar junto aos conselhos estaduais, inclusive, que também já foi aberto isso para nós, para de repente a gente começar. Já tem um trabalho iniciado, né? Mas de começar nas faculdades, nas escolas, começar a trazer o conceito de sinofilia. A sinofilia não é só a exposição de cães no sentido que muitos acham assim, do cachorro bonitinho, né? A gente já traz o conceito, por exemplo, da função do árbitro, né? Do juiz, a importância dele na seleção daqueles exemplares para contribuir com melhorias, né? Então a exposição ela serve, na verdade, para isso. É uma ferramenta. É uma ferramenta para isso. Que são coisas que eles não têm conhecimento. E os próprios veterinários têm que entender, né? E a gente sabe que quem tiver um mínimo de discernimento, que os cães que eles tratam hoje e que tratarão amanhã, eles não brotam, né? Eles vieram, exato. De canis, Exatamente. na maioria dos casos, de criadores, né? O que o Renato está querendo dizer de uma forma extremamente educada é que o mesmo cara que enche o saco e fica reclamando e resmungando em rede social não está aqui para dar força para o canal, dar força para o CBKC. Renato Almada, que estava ontem numa reunião exaustiva, pegou um voo para estar aqui, para estar explicando isso para você. E o outro criador lá que está reclamando não está nem aqui para dar uma força, para engajar. Eu nunca vi
Eu não consigo... Gente, é surreal. Para pra pensar, não vou te trazer um exercício aqui. Cachorro é uma das coisas que as pessoas mais gostam no planeta. Verdade. E a galera de cachorro é absolutamente desunida. E eu vejo isso, é super desafiador no nosso canal, e a gente vem quebrando esse paradigma. Um monte de adestrador, que tem um Malinois que faz tudo, porra, isso aquilo ali não serve pra nada, não serve pra nada, que não sei o quê, o cachorro que não morde só serve fazer cocô. Fizemos um vídeo com a Ana Paula Diniz, dos cachorros dela, falando que o cachorro faz a guarda, que late, aí o outro lá de Rottweiler, isso aí a gente tem que jogar fora. E a galera tá lendo, jogar fora o cachorro. Nenhum linguajar. Cara, respeita a sinofilia, né? de cada um. A gente era pra estar agora super unido, mostrando o poder, a importância da sinofilia. Eu vou indicar aqui, se Mariana puder trazer pra gente, o seu Instagram pessoal, Mariana, criadora de Braca Alemão. Mariana é uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, mas eu admiro pra caramba o trabalho dela de longa data. Ela vem fazendo um trabalho no Instagram dela pessoal, mostrando os cachorros de serviço, Exatamente. os cães trabalhando, a importância da sinofilia. Eu criei um curso sobre sinofilia, onde eu mostro que a sinofilia é a regra. Os cães de rua são a exceção. Desde que os cães, ou o ancestral em comum, o lobo, porque tem essa discussão, né? Se o cão veio do lobo ou do ancestral em comum, mas vamos botar lobo para facilitar. Desde que o lobo se aproximou do ser humano por interesses mútuos, né? O cão é especial desde aí. Primeiro foi o primeiro animal foi domesticado, o cão foi domesticado, né? O lobo, antes mesmo da agricultura, e desde então foi um processo de autodomesticação que nunca aconteceu com nenhuma outra espécie. E a relação de um cachorro com um ser humano é tão especial que às vezes é a melhor relação que você tem com teu filho, com tua mãe, com tua mulher. Né? E o cão, ele vem sendo selecionado junto do homem, e esse é o processo de sinofilia. Primeiro os cães eram selecionados para caça, depois os mais espertos para pastoreio. Óbvio que eu estou fazendo uma história super longa, curta. Mas a regra é a sinofilia. O processo de domesticação dos cães, ele está altamente entrelaçado com a sinofilia. O cão que ele não servia na tribo ali, numa tribo primitiva, ou que rosnava para o filho, ele era abandonado, matado a paulada, a vida sempre foi dura. E os cães foram selecionados por aptidões. O cão sem raça definida, o cão de rua, é um problema, né? Todos os cães merecem ser amados, ninguém pediu para nascer. Eles devem ter atenção, devem ser adotados, né? Não é porque eu gosto de cachorro de raça que eu não gosto de cachorro de rua, por exemplo. Sim. Né? Enfim, mas a gente sabe ao mesmo tempo que fazer uma política pública intensa para tirar os cães de rua, castração, dá muito trabalho, é muito caro e muitas vezes, infelizmente, enxuga gelo. Né? Tem uma galera que fica postando assim, mas eu não estou entendendo, essa lei veio para regulamentar. Isso vai acabar com o carinho clandestino. Se o cara é clandestino, o cara nem sabe que essa lei existe, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. O clandestino que está menos preocupado, né? Então, gente, temos que nos atentar à profundidade que essa lei está trazendo. E a eficácia e a parte prática que ela vai trazer, ela é muito mais profunda do que parece, e os malefícios serão imensos. Sem dúvida. E é muito importante que nós sejamos uma célula viva de amor à sinofilia. Eu sou um cara cristão e eu não sei uma passagem da Bíblia. Jesus falou, o melhor jeito de evangelizar é com exemplo. Então sai da rede social e, faz um vídeo no seu canil bem cuidado, mostra os seus cachorros. Olha, minha avó de 70 anos, melhor amigo, tirou da depressão. Eu tenho 2 bacenges. Já não aguentou. Perdeu a foto. Com o Rude Boy, que é um atleta de fisiculturismo mais bem-sucedidos. Um cara... tem milhões, 1 milhão de seguidores na rede social, tem 2 bacenges meus, e ele num podcast recente, eu nem sabia disso, eu não tenho intimidade com ele, ele falou que ele não se matou por conta das 2 cachorras dele. De depressão, né? Olha o bem que eu fiz pra esse cara. Sim. Sem saber. Exatamente. Por isso aqui, eu tenho orgulho de ser criador de cães, eu tenho orgulho de ser criador de cães. Porque todo dia, ou quase todo dia, eu recebo um feedback de carinho das pessoas que têm os meus cachorros. Ah, mas sabe, essas pessoas podiam ter adotado um cachorro. Poderiam sim, poderiam. Mas muitas pessoas têm medo de adotar, de um cachorro ficar grande demais ou latir demais, porque o condomínio, o vizinho... As pessoas buscam os cães de raças por características específicas. E não adianta querer desconstruir isso, que isso é muito bonito. Porque é assim que os cães surgiram junto da gente. Sim. E falar, mas de exploração animal, e blá blá blá.
Se não tiver sinofilia, o cão é um animal doméstico. Não é diferente de eu tenho um peixe de aquário, que eu vou... uma arara, não. O cachorro não é um animal da natureza, ele é um animal doméstico. E a regra da seleção dos animais domésticos é a seleção em todos os animais. Cara, como é que a gente não enxerga isso, pelo amor de Deus, cara?